Fala galera bonita, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Camila Silva e vamos de mais um reactzinho aí pedido de vocês, meu povo, Sidão do Gamer, sessão spoiler. Vamos ver qual vai ser a história de hoje, a história de Marvel Spider-Man PS4 e vamos que vamos pro nosso reactzinho de hoje. Lembrando, galera, se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve no canal para estar dando aquela forcinha pro crescimento. Não esquece de dar aquele likezinho com bastante gosto para que haja mais engajamento aqui do vídeo. E não esquece também de ativar o sininho para que vocês possam receber as notificações dos videozinhos que eu posto aqui todos os dias, belezinha? E vamos ao que interessa, né, meu povo? E, como já diria Sidão do Gamer, senta que lá vem história. Tá procurando jogos, consoles, Gente, peças de PC gamers baratos e até eu mesmo jogos li grátis? HQ, Então, cara, né? Então, use assim, o Promobit. o que eu conheço o Promobit é uma comunidade que dos encontra e super-heróis da compartilha as Marvel, melhores sempre promoções o que da aparece internet nos e ainda te filmes. avisa quando o item Então eu que você sou tá bem procurando ignorante, fica em né, promoção. gente, dessa Então questão corre, do use o universo, Promobit dos agora, links universos, na né? descrição. E aí, galera do canal do Sidão do Game, sejam bem-vindos a mais uma sessão spoiler, caras. Hoje, a sessão spoiler Agora, assim, de muito top o Marvel trabalho dele, Spider-Man gente. PS4. Ele faz Pra quem não sabe, a todo sessão um spoiler é um quadro aqui do levantamento, meu uma canal, onde eu pesquisa, conto a então história realmente deve dar completa muito de qualquer trabalho. game ou franquia, com todos os detalhes e spoilers. Já contei de muitos jogos, muitas sagas. Lembrando, e hoje galera, vamos que pra um dos meus jogos favoritos o dessa link geração, dos vídeos originais que eu o assisto Spider-Man, sempre o se Homem-Aranha encontra na descrição do PS4, vídeo, tá tá? Então, certo? qualquer O vídeo está coisinha, cheíssimo pode dar uma de passadinha lá no detalhes, canal do basicamente cara, um né? filme que eu construí aqui, então já convido você a assistir, não só no celular, né? Assista, sei lá, na sua TV de casa, no seu monitor, faça disso aqui um evento, cara, porque dá muito trabalho fazer esse tipo de vídeo. Eu imagino. Chame amigo, chame namorada, namorado, faça uma pipoca Realmente. e assista como um filme, tá certo? E já aproveito para humildemente pedir a sua ajuda em compartilhar, em dar like nesse vídeo, vamos tentar botar ele em tudo que é lugar para todos os fãs do Homem-Aranha verem, porque dá muito trabalho realmente, fazer tem muita gente que gosta muito, né, do Homem-Aranha. O trabalho é massivo, pode ver, tem mais de 1 hora de conteúdo. Eu gosto, então, eu deixa confesso o que seu eu like, gosto comente se você gostou, da história dê sua dele, né, opinião, pelo menos um pouco que eu compartilhe, conheço, eu vamos gosto. tentar fazer esse vídeo viralizar de alguma forma, tá certo? Enfim, já aproveita e se inscreve no canal caso não for inscrito, ativa esse sininho para receber as notificações, deixa o like para ajudar e bora assistir a história de Spider-Man PS4. Senta que lá vem história. Vamos lá, para começar, muitos de vocês já sabem que para esse jogo em específico, a Insomniac Games partiu do princípio que todo mundo já conhece a origem do Homem-Aranha, né? Então, a história do game se passa 8 anos após o Peter se tornar um super-herói. Mas como aqui a gente aborda até o último detalhe, vamos recapitular como tudo isso aí aconteceu. Pô, legal, Essa versão da origem do Homem-Aranha é bem parecida com a da trilogia clássica dos cinemas lá do Tobey Maguire, manja? Só que com algumas pequenas diferenças, obviamente. Legal, já gostei que vai contar Peter Parker nasceu em 1995, filho de Richard e Mary Parker, estes que eram agentes do governo e morreram logo quando Peter ainda era pequenininho. Só não me pergunte como eles morreram porque o jogo ainda não falou como foi isso aí. Sendo assim, Peter foi criado pelos seus tios Ben e May Parker, numa casinha simples nos subúrbios do Queens, nos Estados Unidos. Ben e May criaram o Peter como um filho, com muito amor e companheirismo, ensinando bons valores e a se importar com o próximo. Na sua infância, Peter conheceu Mary Jane Watson e Harry Osborn, que se tornaram seus melhores amigos para a vida toda. Eu vou falar mais sobre os dois ao longo do vídeo, tá bom? Legal. Já no colegial, Peter começou a se interessar muito por ciência e a idolatrar um dos cientistas mais aclamados do mundo, o Dr. Otto Octavius. E em breve eu também falo dele. Até que, aos 15 anos de idade, enquanto atendia a uma feira de ciências, Peter foi picado por uma aranha radioativa, que alterou todo o seu metabolismo e lhe deu superpoderes, como super força, agilidade, a capacidade de grudar em paredes e outras superfícies, e um tipo de sexto sentido que ele mesmo apelidou de sentido aranha, que o alertava de qualquer perigo iminente ao seu redor, lhe dando a oportunidade de reagir o mais rápido possível. E após se acostumar com seus poderes, o Peter decidiu fazer um bom uso deles, ajudando a sociedade a se divertir, isso mesmo, pois ele começou a participar de eventos de luta livre sob o nome de O Aranha. Legal, isso conta, né, no filme. Só tô mantendo distância. Adorei o modelito, foi o maridinho que deu pra você? E aí o Peter passou um tempo lutando e descolando uma grana, até que uma tragédia mudaria sua vida pra sempre. Um dia ele viu um bandido fugindo da polícia na rua, mas não interviu e deixou o bandido fugir. Infelizmente, esse mesmo bandido acabou por assaltar a sua casa e atirar em tio Ben, que morreu nos braços do Peter.
Ele se culpou pela morte do tio e prometeu a si mesmo que iria proteger as pessoas a todo custo, nunca mais cometendo o mesmo erro e seguindo o dilema que seu tio Ben havia lhe ensinado. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Com isso, Peter saiu das lutas ilegais, desenhou um traje especial e criou um par de gadgets que atiravam uma substância fina, porém forte e grudenta, que se assemelhava muito com uma teia de aranha. Com a ajuda dessas teias, ele podia atravessar a cidade se pendurando pelos prédios, fazendo acrobacias forte, né? E tendo uma vantagem absurda sobre os inimigos. Na segunda franquia, né, que a gente não lembra dos atores, e unindo seus poderes aos seus acessórios, ele passou Mostra a impedir ele crimes construindo, pequenos, né, enfrentar bandidos, salvar pessoas em perigo e fazer outras boas ações por aí. E assim, Peter Parker se tornou o novo vigilante de Nova York, sob o nome de o Homem-Aranha. Legal. E ao longo dessa carreira como Homem-Aranha, muita, mas muita coisa aconteceu. Entre estudar e salvar a cidade, Peter fazia um bico como fotógrafo no Clarim Diário, o maior jornal de Nova York. Né? Lá ele trabalhou vendendo fotos do Homem-Aranha diretamente para J. Jonah Jameson, o dono do jornal. Pô, grana fácil, né? Ele era o Homem-Aranha, então ele tirava umas fotos tal, bem estilosa e vendia pro dono do jornal. Pô, a graninha vinha numa boa. Porém, o Jameson sempre fazia matérias difamando o Homem-Aranha, e a gota da água pro Peter foi quando o Jameson publicou uma matéria tendenciosa acusando o Homem-Aranha de ter matado dezenas de pessoas, quando na verdade quem as matou foi Maxwell Dillon, o criminoso conhecido como Electro. Foi o Electro que matou, mas o Jameson, para ganhar mais, entre aspas, cliques, né, para vender mais jornais, colocou a culpa no Homem-Aranha e fez uma manchete com isso. Essa foi a última gota pro Peter, e aí ele saiu do Clarim Diário e se demitiu após isso. E falando justamente em vilões, Peter, ou o Homem-Aranha, né, enfrentou muitos outros malucos mascarados e superpoderosos, que podemos chamar aqui de super vilões. O tal do Electro era apenas um deles. Vamos falar sobre cada vilão que o Homem-Aranha enfrentou ao longo desses 8 anos de carreira. Legal. Vamos começar pelo Electro. Maxwell Dillon sofreu um acidente envolvendo energia elétrica que lhe concedeu superpoderes, como a habilidade de absorver eletricidade e depois soltá-la na forma de energia explosiva e destrutiva. Ele é muito poderoso e, caso não seja parado, pode drenar eletricidade ao ponto de se tornar energia pura. Ele foi o primeiro supervilão que o Homem-Aranha enfrentou no universo desse jogo, e que mandou pra cadeia diversas vezes, né? Shocker. Herman Schultz nasceu na cidade de Nova York. Ele era um inventor e engenheiro talentoso, mas mesmo assim se tornou um criminoso, assaltando bancos até parar na cadeia. E foi lá mesmo onde ele construiu um par de luvas emissoras de energia vibratória e sons de alta frequência. Com essas armas, Schultz fugiu da cadeia e se tornou o supervilão conhecido como Shocker. Equipado com seus punhos de energia vibrochoque, que emitem poderosas ondas de choque quando um botão é pressionado pelos seus polegares, ele voltou a assaltar bancos e, consequentemente, a enfrentar o Homem-Aranha. Ou melhor, a apanhar do Homem-Aranha e ser preso outras vezes. Vulture, ou em português, Abutre. Adrian Toomes, um inventor com seus mais de 60 anos de idade, desenvolveu um aparelho eletromagnético que permita que ele voe. Achando que ele ficaria rico e famoso, ele se junta a um sócio para tentar fazer uma grana em cima da sua criação. Mas quando ele descobriu que o seu sócio estava lhe passando a perna e pegando a maior parte dos lucros, ele se revoltou e decidiu usar o seu equipamento no mundo do crime, sob o nome de Abutre. Essa sua roupa permite que ele voe a uma velocidade de até 150 km por hora, tenha super força e ainda consiga atirar projéteis cortantes de suas asas. No jogo, o Homem-Aranha afirma já ter enfrentado ele mais de 20 vezes. Scorpion. MacDonald Gargan era um inventor particular contratado pelo J. Jonah Jameson para participar de um experimento esquisito que visava criar o anti-Homem-Aranha. Isso mesmo, velho. Com isso, ele passou por um procedimento onde o material genético de um escorpião foi injetado em seu corpo.
E esse tratamento lhe concedeu força e agilidade semelhantes à do Homem-Aranha, e para apelar mais ainda, Gargan passou a usar uma roupa especial com uma cauda de escorpião controlada pela sua mente, que tinha um ferrão energético embutido e envenenava o alvo atingido por ela. Só que ele acabou ficando mentalmente insano com todo esse processo aí, o que o tornou em um criminoso homicida maluco, querendo matar tanto o Homem-Aranha quanto o próprio Jameson. O Cabeça de Teia já enfrentou ele várias vezes e inclusive já até salvou seu antigo chefe das mãos do vilão, agora conhecido como Scorpion. Rhino. Alexei Sitevich era um criminoso russo que acabou se alistando pro exército e passando por um experimento maluco para criar o soldado perfeito. Nesse experimento ele teve uma armadura praticamente impenetrável em formato de rinoceronte acoplada à sua pele, dando a ele super força e super resistência. Com o seu temperamento esquentadinho, ele voltou a cometer crimes e a espalhar o caos sob o nome de Rhino. Também já enfrentou o Homem-Aranha múltiplas vezes, e em todas as suas brigas com o Tenhoso, ele conseguiu deixar um estrago absurdo na cidade. Kingpin, ou, em português, o Rei do Crime. Wilson Fisk é um empresário renomado que conseguiu quase toda a sua grana através do mundo do crime. Não é à toa que ele é conhecido como Kingpin, né, ou Rei do Crime, pois controla basicamente todo o crime organizado de Nova York, mantendo quase todas as gangues e negociações sob controle. Mas tudo isso aí acontece por trás das cortinas, pois na mídia ele é conhecido como um empresário milionário e filântropo, sempre doando quantias enormes de dinheiro para caridade, com o objetivo de manter as aparências, é claro, né? É enorme e extremamente forte, com uma força quase sobre-humana, e já deu muito trabalho pro Homem-Aranha, seja para derrotá-lo em combate ou para conseguir expor os seus podres para o público. Eles já se enfrentaram várias vezes, mas o Homem-Aranha nunca conseguiu prendê-lo, graças à grande influência de Fisk e tantos contatinhos que ele tem, como policiais e políticos corruptos comprados por ele, entre outros. Então é assim, ele sai na porrada, o Homem-Aranha tenta prender, mas ele sai da cadeia ou não é preso, porque o cara é super cheio dos policial corrupto, dos contatos, da mídia que ele compra e tudo por aí vai. Então o Homem-Aranha, esses 8 anos, nunca conseguiu prender o Wilson Fisk. Screwball. Essa aqui é uma vilã um pouco mais moderninha, pois ela causa mais confusão do que exatamente crimes, tá ligado? Deixa eu explicar. Ela coloca pessoas em situação de risco ou chama capangas só pro Homem-Aranha salvar o dia e ela transmitir tudo ao vivo pela internet. Isso mesmo, ela faz live stream do Homem-Aranha salvando o dia só pra ter mais views e seguidores em suas redes sociais. Errada não tá, né, gente? Não se sabe nada sobre o seu passado e nem sequer o seu nome próprio. Sabe-se apenas que ela se chama de Screwball e que é uma narcisista absoluta, disposta a fazer de tudo pra ter mais fãs e seguidores. Eventualmente ela coloca o Homem-Aranha em uma situação desconfortável, seja envolvendo pessoas inocentes ou seus próprios seguidores malucos. Outros 3 vilões que o Homem-Aranha enfrentou nesse período são o Sandman, né? O Mistério e o Lagarto. Porém, o jogo não detalha como foram esses encontros e apenas faz menções a eles. Não dá pra saber exatamente qual é a origem desses personagens nesse universo, nem a relação deles direta com o Homem-Aranha. Mas, de forma resumida, o Sandman, ou o Homem-Areia, é um homem chamado William Baker, e como vocês já sabem, é um cara que tem poderes que usam areia, seu corpo é areia, ele se transforma em areia, cresce e diminui, fica em diferentes formas, tudo utilizando areia. O Mistério, ou Mysterio, é o Quentin Beck, um especialista em efeitos especiais que, para provar o seu valor, decide criar um alter ego e tentar desmascarar o Homem-Aranha. É aí que ele começa a atuar como o tal do Mistério, ou Mysterio, que apesar de parecer um mago poderoso, ele nada mais é do que um ilusionista, usando suas técnicas de dublê como vantagem na hora de criar maquinações para enfrentar o Homem-Aranha e outros inimigos. Ele usa diversos hologramas, jogos de espelhos e até mesmo androides, tudo para confundir o seu adversário. E por fim, o Lizard, ou Lagarto. O Dr. Kurt Connors, reservista do exército dos Estados Unidos, foi um cirurgião mandado para a guerra do Vietnã, onde perdeu o braço direito. Inspirado na capacidade de regeneração dos répteis, ele tornou-se um cientista e dedicou-se a estudar uma fórmula química que o fizesse recuperar o seu braço perdido. A sua pesquisa o conduziu a um soro de répteis que ele injetou em si mesmo, porém com o efeito colateral de tê-lo transformado em uma criatura meio humana e meio réptil, conhecido como
o Lagarto. Além da capacidade de regenerar órgãos ou membros perdidos, o Lagarto tem uma força descomunal, várias vezes superior à média humana, além da rapidez e agilidade características dos répteis, fora a capacidade de escalada em superfícies rugosas. No jogo, o Homem-Aranha apenas menciona ter conseguido um antídoto para transformar o Lagarto de volta no Dr. Connors, mas não aparenta ter funcionado muito bem não, viu? Vamos ver se vão nos contar o que aconteceu nos próximos jogos. Bom, esses são os super vilões que o Homem-Aranha enfrentou ao longo desses 8 anos. Não conheço Inclusive, muitos, não. O herói conseguiu prender a maioria deles. Muitos desses vilões estão presos no The Raft, ou em português, a Jangada, um presídio de segurança máxima que fica no mar entre as ilhas de Nova York. E com toda a experiência adquirida ao longo dos anos, Peter fez vários upgrades em seu traje de Homem-Aranha, principalmente na sua máscara. Ela é totalmente equipada com dispositivos e gadgets que o ajudam em suas aventuras. As lentes de suas viseiras são como uma tela, exibindo informações cruciais, como identificador de materiais, rastros, entre outros, além de ter um GPS embutido e permitir que ele dê zoom em áreas de interesse. A máscara também é equipada com um microfone e fones de ouvido, permitindo que Peter possa fazer e atender ligações sem precisar do seu celular. Para finalizar, a máscara tem acesso ao rádio interno da polícia, permitindo que o Aranha possa ouvir e saber onde estão rolando os crimes, além de estar diretamente conectado ao banco de dados digitais dos criminosos da cidade, permitindo que Peter saiba informações cruciais sobre eles. Ele também trabalhou em gadgets para os seus lançadores de teias, com diferentes tipos de teias à sua disposição. Por exemplo, uma bomba de teia que explode e prende vários inimigos, uma teia de impacto que atinge o inimigo com força e o manda longe, e até mesmo uma teia elétrica. Mas não foi só isso que aconteceu na vida de Peter Parker nesse período. Afinal, a vida do Peter não se resume a apenas ser o Homem-Aranha. Na sua vida pessoal, o Peter saiu do Clarim Diário, estudou e se formou em biofísica na Universidade de Empire State, conseguindo um estágio como assistente de laboratório do renomado Dr. Otto Octavius, cujo Peter idolatrava. Ainda na faculdade, ele também começou a namorar com a Mary Jane Watson, sua antiga amiga de infância, e inclusive contou pra ela sobre a sua dupla identidade. E justamente por causa da super proteção do Peter, preocupado com a Mary Jane viver essa vida de aventura com ele, que os dois terminaram com um pouco mais de 2 anos de namoro. Eles não chegaram a brigar nem nada, só decidiram que não dava pra continuar juntos e cada um seguiu seu rumo, com Mary Jane se formando em jornalismo e olha só que coisa, trabalhando no Clarim Diário como jornalista investigativa. Ah, e falando no Clarim, o próprio Jameson não trabalhava mais lá. Ele lançou um livro chamado Spider-Man, Perigo ou Ameaça, e com o sucesso do livro foi para uma rádio e abriu seu próprio podcast, onde diariamente comentava os acontecimentos da cidade. Como sempre, né, criticando o Homem-Aranha por tudo que ele fizesse. Além da faculdade, do estágio e do namoro, o Peter ainda arrumava tempo para ajudar sua tia May com seus trabalhos humanitários. Após a morte do tio Ben, a tia May se voluntariou para ajudar pessoas em um abrigo chamado Feast, que cuidava, alimentava e protegia os mais necessitados, como moradores de rua, por exemplo. Esse abrigo era uma iniciativa de Martin Lee, um chinês milionário e filântropo que criou o Feast na China e espalhou a ideia para o resto do mundo. Ele pessoalmente se responsabilizava pelo Feast de Nova York, tendo a tia May como a sua mão direita no abrigo. Ela sempre falava pro Peter que, se você ajuda uma pessoa, você ajuda todo mundo, o que se tornou um dos principais mantras do herói. E entre muitos erros e acertos, o Homem-Aranha foi se tornando popular e visto por Nova York como um dos seus maiores protetores. Até mesmo a polícia passou a respeitá-lo, e uma força-tarefa comandada pela capitã Yuriko Watanabe começou a ajudá-lo em algumas situações. E para ajudar ainda mais nessa popularidade, Peter criou uma rede social pro Homem-Aranha, que tem mais de 3 milhões de seguidores. O jogo não especifica qual rede social é essa, mas é algo parecido com um Twitter aí da vida. Ah, e vocês perceberam que eu falei que o Homem-Aranha é um dos maiores protetores de Nova York, né? E não o maior protetor? Então, isso porque o Homem-Aranha não é o único super-herói no universo desse jogo, pois ele divide esse fardo com muitos outros ainda mais populares do que ele, como por exemplo os próprios Vingadores.
Sim, mano, no universo de Marvel's Spider-Man existem muitos outros heróis e vilões da Marvel que não aparecem fisicamente no jogo, mas são mencionados a todo momento. Como, por exemplo, tem a Torre dos Vingadores em Nova York, que dá pra você ver e passar por perto. As biografias, dos documentos do jogo, o Peter comenta sobre o Homem de Ferro e o Capitão América. Um dos itens coletáveis do jogo é um cartão de visitas que o Peter recebeu do advogado Matt Murdock, ou seja, o Demolidor, que a gente conhece. No mapa do jogo dá pra você achar também a Embaixada de Wakanda, ou seja, uma referência ao Pantera Negra. Inclusive achar o Sanctum Sanctorium, que é o santuário lá do Doutor Estranho. Então existem muitos outros heróis e até vilões também do universo da Marvel presentes na Nova York de Marvel's Spider-Man. Eles só não apareceram, não deram as caras nesse jogo ainda. Bom, e é isso que aconteceu ao longo desses 8 anos de carreira do Homem-Aranha. Desde os seus 15 anos, quando ele ganhou seus poderes e perdeu o tio Ben, até os seus 23 anos de idade, agora formado em biofísica, trabalhando com o Dr. Octavius, o cara é super-herói, formado, e lutando 23 contra anos, o crime de Nova York sob o manto de O Homem-Aranha, após já ter limpado a cidade de vários outros criminosos e vilões e conquistado o apoio da população. E é em uma tarde como qualquer outra que começam os eventos de Marvel's Spider-Man. É, legal. Atenção, mobilização nível 4, local Torre Fisk. Fisk? SWAT 1084 na Torre Fisk. Unidades a postos, mandado a caminho. O jogo começa com o Peter ouvindo no seu rádio interno que a polícia finalmente tem evidências suficientes para prender o Wilson Fisk e estão indo até a Torre Fisk para prendê-lo, porém estão sofrendo um ataque dos próprios capangas do vilão. Imediatamente, Peter veste o traje de Homem-Aranha e mesmo com as contas do seu novo AP atrasadas, decide ir para a ação. Chegando lá, ele ajuda os policiais sob o comando da sua amiga Capitã Yuri Watanabe a invadir o local, salvar os reféns, enfrentar os capangas e, por fim, enfrentar o próprio Wilson Fisk num mano a mano, com o Homem-Aranha saindo vitorioso. É, no mano a mano, né? Mas será que ele vai ser preso? Já que ele é um burguesinho safado. E aí, a gente se beija agora? O Aranha se vangloria por finalmente ter conseguido prender o rei do crime depois de tantos anos, mas o vilão diz algo bem interessante. Idiota! Sou eu que mantenho a cidade em ordem. Um mês! Em um mês você vai sentir a minha falta! Após essa vitória, Peter volta aos seus afazeres pessoais e vai até o laboratório do Dr. Octavius, que o aguardava para testarem um projeto mais uma vez. Peter se atrasa e o doutor faz o teste sozinho, que quase funciona direito. Calma aí! Dr. Octavius, você tá bem? Outro contratempo. Mas falta pouco. Logo após esse acidente, os investidores do projeto de Otto chegam ao local e demandam que a versão finalizada seja entregue em breve, ou vão parar de financiar o projeto. Otto fica conversando com eles e pede pro Peter se retirar. Otto Octavius é um cientista renomado, conhecido por ser extremamente inteligente e dedicado em sua área. Junto de Norman Osborn, o seu antigo amigo do colégio, fundaram a Oscorp, uma das maiores corporações multinacionais do mundo, que tem projetos e iniciativas em vários ramos científicos e tecnológicos. Porém, os dois se desentenderam ao longo dos anos e Otto saiu da Oscorp, criando a sua própria empresa, a Octavius Industries, só que, infelizmente, sem obter o mesmo sucesso da Oscorp. Enquanto a Oscorp se tornou uma corporação multibilionária, a Octavius Industries se tornou uma empresa de baixo orçamento, 100% dependente de investidores, o que complicou muito a vida e os projetos de Otto. Mas isso não o impediu de querer ajudar as pessoas através da ciência,
Tanto que esse projeto que ele estava desenvolvendo com o Peter era uma prótese feita para pessoas deficientes que fosse capaz de interagir diretamente com a mente e o sistema nervoso do paciente, assim fazendo com que o implante soasse o mais natural possível. O objetivo era fazer com que quem usasse o implante se sentisse como se tivesse o seu membro de volta novamente, sem dificuldades para manuseá-lo. A pessoa perdeu um braço, você coloca esse implante no lugar, um braço mecânico, mas que ela consiga interagir com ele só com a cabeça, só com a mente, e fazer o braço se mexer como se fosse um membro novo. Um projeto ambicioso, difícil, que demandava tempo e dinheiro, e que eram duas coisas que Otto não tinha muito. Com a saída do Otto da Oscorp, o seu antigo amigo e sócio Norman Osborn se tornou o CEO da empresa, e nos eventos do jogo ele também é o prefeito de Nova York. Bilionário, filântropo, CEO da maior multicorporação do mundo e prefeito. O cara é foda, não é, velho? Além de tudo isso, o Norman também é pai de Harry Osborn, o melhor amigo de infância do Peter. Os dois e a Mary Jane cresceram juntos e todos estudaram na Universidade de Empire State. Porém, o Harry se distanciou um pouco dos amigos após começar um estágio na Europa, com o intuito de se tornar um advogado ambiental, como a sua mãe, Emily Osborn. Ela era uma mulher muito próxima do seu marido e filho, porém acabou falecendo quando Harry ainda era criança, devido a uma doença muito rara, o que abalou muito tanto Harry quanto seu pai. Guardem essa informação, beleza? Após o trabalho com o Dr. Otto, Peter sai para ajudar a Capitã Yuri. E após ajudá-la a resolver alguns problemas, ele retorna ao laboratório de fininho à noite para reparar o seu traje, que ficou todo rasgado e zoado durante a luta com o Fisk. E enquanto ele arrumava o seu traje, pensando tá na surdina... Parker! Dr. Octavius, o que tem aí? Chinês. Se soubesse que estava... O que é isso? Ah, um projeto paralelo. Vixe. É claro. É você. Eu não sei o que... Ora, vamos, Parker. É óbvio. Me deixa explicar. Podia ter me contado antes. Eu queria. Mas eu tinha medo que se ficassem sabendo, a minha família estaria em perigo. Ah. Sim. Acho que se você faz os equipamentos dele, também pode ser um alvo. Tranquilo. Vou guardar segredo. Bom. Pode trabalhar. O doutor acredita que Peter, na verdade, ajudava o Homem-Aranha com seus equipamentos e decide ajudar também. Ele manda alguns rascunhos de melhorias pro Peter, como por exemplo, adicionar uma aranha branca e outros detalhes em branco ao seu traje. E com isso, o Homem-Aranha não só repara sua roupa, como a melhora em todos os aspectos. É, legal. Licença, tô atrasado! Tô passando! Olá, Nova York! Novo traje, o mesmo Spider. A máscara ganhou algumas novas funcionalidades, como um detector de sons e a capacidade de analisar substâncias químicas no ato, mas as melhorias em relação ao seu corpo é que são o destaque aqui. Agora, a roupa tem uma durabilidade muito maior, com um tecido mais espesso e mais difícil de cortar. As partes brancas, como a aranha, os punhos, os calcanhares, etc., são feitas de fibra de carbono, justamente para serem mais resistentes. No geral, a roupa agora é mais resistente, mais versátil, com mais funções e, é claro, na minha singela opinião, mais bonita também. No dia seguinte, o Peter recebe uma chamada de Yuri. Ela diz que o alarme de uma das casas de leilões do Wilson Fisk disparou. Curioso, o Aranha vai pra lá. Chegando lá, ele encontra uns mascarados assaltando a mulher responsável pelo local e perguntando sobre uma pasta. O herói apaga alguns caras sorrateiramente e acaba encontrando ninguém mais, ninguém menos do que a própria Mary Jane por ali, escondida. Ela comenta que conseguiu pegar a tal pasta secreta e que na capa estava escrito Bafo do Diabo. Ela só precisava escapar dali para ler o resto.
Os dois tentam salvar a refém para fugir, mas quase tudo dá errado e o Aranha sai na mão com os mascarados. E infelizmente alguns desses mascarados conseguem fugir com a tal da pasta misteriosa nas mãos. Após toda essa confusão, Peter e Mary Jane se encontram em um restaurante e têm uma conversa. Os dois não se viam há 6 meses, desde que haviam terminado o namoro. Ela comenta que estava na cena do crime para fazer uma matéria para o Clarim e que poderia ajudar o Peter com a investigação. Os dois conversam mais um pouco sobre a vida e sobre o porquê que eles não se viam há tanto tempo. E Peter tem que ir embora, pois havia alguma confusão acontecendo ali perto. Lembra por que terminamos? Isso é uma pegadinha, não é? Salvo pela Sirene. Te ligo depois? Vai. Adorei ver vocês juntos de novo. Olha. Sempre foram meus preferidos. Que legal. O Peter descobre que a confusão estava sendo causada pelo Shocker e persegue o vilão. Ele percebe que o Herman estava confuso e assustado e que provavelmente estava fazendo toda aquela confusão danada não por si mesmo, mas porque alguém mandou. No fim, o Aranha prende o Shocker. Durante aquele incidente dos mascarados na casa de leilão do Fisk, o Peter conseguiu pegar uma das máscaras e ele leva ela até Martin Lee, o dono do abrigo Fist, pois ele havia estudado história da arte e então devia saber algo sobre. Ao levá-la, Lee diz que estava escrito demônio na máscara e que a aparência dela era a mesma de antigos contos de terror da China. Com cara de preocupado, ele atenta a Peter que a investigação de Mary Jane pode ser perigosa. Após isso, Peter volta ao laboratório e se depara com o Dr. Otto testando sua prótese em um paciente, e ela funciona. Mas antes de comemorarem, agentes da prefeitura invadem o laboratório e começam a retirar tudo, afirmando que o doutor havia violado os protocolos de segurança do projeto. Oxi. Otto começa a reclamar e seu antigo amigo, agora rival, Norman Osborn, entra na sala e reforça que a escolha de fechar o local foi dele. Ele convida o Otto a trabalhar na Oscorp novamente e o doutor nega, com raiva. Norman também ressalta que Peter pode trabalhar lá quando bem entender e vai embora. Muito abalado, o Dr. Otto fala pro Peter procurar outro emprego, já que ele dependia de investidores para ter grana e com essa situação toda não poderia mais pagar o salário do nosso protagonista. Peter se recusa a deixar o seu ídolo na mão e diz que ele não trabalha só por dinheiro e sim pelos seus ideais e que vai sempre estar do lado do doutor. Na rua, a Yuri avisa o Peter que o Shocker escapou da cadeia de novo com a ajuda de alguém e que estava assaltando um banco. Ideais, né? O Aranha vai até lá, o enfrenta e o bota de volta na cadeia. Tudo muito estranho. Ele conversa com a Yuri sobre os tais demônios mascarados e descobre que eles estão travando uma guerra de gangues com os capangas do Wilson Fisk, tentando tomar seus territórios, armas e riquezas. Yuri informa que eles vão assaltar um estaleiro do Fisk e o Aranha vai pra lá. Junto do policial Jefferson Davis, o Aranha investiga o local e descobre que ali era um esconderijo de armamento pesado do Fisk, com armas de alto calibre e até bazucas. Porém, os demônios chegaram lá primeiro e roubaram as armas. Os dois vão atrás deles e após uma baita confusão pela cidade, o policial salva a vida do Homem-Aranha e de dezenas de pessoas. Olha. O olhão, legal. Olha, eu acho que vai morrer. Vai sacrificar o bichinho. Não tá vivo. Ai, meu Deus. Caraca. Ah, ele se sacrificou. Ah, mas ele tá vivo. Isso que importa. No dia seguinte, Peter e Mary Jane vão para o evento de reeleição do Norman Osborn, onde o policial Jefferson Davis seria condecorado com honra ao mérito graças ao seu ato de coragem no dia anterior. A condecoração acontece, tudo muito bonito, tudo muito legal, mas Norman recebe uma ligação ameaçadora e, mano, as coisas ficam feias. Escuta, palhaço.
Eu recebo ameaças assim toda hora. Por que não vira homem e me fala o que você quer? Ver você sofrer. Eita, eita, eita. Gente, quem é esse doido? Tá porra. Caraca, um suicida. Ah, que merda, ele vai morrer, ó. O jogo troca de perspectiva e passamos a controlar Miles Morales, o filho do policial Jefferson Davis, que foi morto na explosão. Gente. O garoto ainda não sabe da morte do pai e tenta procurar por ele em meio aos escombros. É o cara que vai virar Homem-Aranha também, né? Demônios mascarados que iria matá-lo, mas Martin Lee o impede. Sim, Martin era o líder dos tais demônios. Mas após ser poupado, Miles tenta mais uma vez salvar seu pai em vão. Uma semana após o incidente, Peter liga pra Yuri e pede pra ela ir atrás explicado, de Martin Lee, porque ele pois vira, o herói então, o havia visto entre os demônios no incidente. Mas Yuri não virar uma acredita espécie de pupilo, e diz precisar né, de provas. Peter, Com a no ajuda caso, de né? Mary Jane, ele encontra esconderijos dos demônios e aprende que eles não estavam apenas causando uma guerra de gangues com os capangas do Fisk, e sim roubando armamentos e suprimentos para iniciar um ataque em massa ao Norman Osborn, atacando tudo que pertencia a ele, desde a Oscorp até outros negócios. A guerra de gangues era apenas um meio para um fim, e o alvo principal era Norman Osborn. Durante uma de suas investigações, o Aranha é atacado por uma milícia armada até os dentes, com uma apresentação e tanto. Olha o olhinho dele fechado. Olha, bonitona. Chegou chegando, dou uma nota 8. Engraçado, né? O Homem-Aranha sempre tenta ser assim meio irônico. Ele não chega a ser cômico. Solta ele, trabalhamos juntos. Olha. Yuri, o que tá rolando? Essa é Silver Sablinova, chefe da Sable International, empresa de segurança privada. Contratada pelo prefeito Osborn. Belíssima. Agora tem um exército de estimação? Na próxima vez que se meter, não vou ser tão gentil. Vai. Falamos depois. Ai, esse cabelo aí tá top. Silver Sablinova, mais conhecida como Sabre de Prata ou Silver Sable, é a princesa de um pequeno país do leste europeu chamado Sincaria. Lá ela foi treinada desde pequena pelos maiores guerreiros do mundo para se tornar o soldado perfeito. Ao concluir o seu treinamento, ela tomou o posto de líder da Sable International, uma força-tarefa extremamente competente criada pelo seu avô, que respondia a contratos pelo mundo inteiro. Como Norman Osborn estava morrendo de medo de ser pego pelos demônios, ele não perdeu tempo em contratar os serviços da Sable International, que iriam revirar a cidade em busca dessas ameaças e protegeriam Norman a qualquer custo, matando ou capturando qualquer um que interferisse, até mesmo o próprio Homem-Aranha. Por isso que ela chegando ali enquanto o Homem-Aranha fazia sua investigação. Ela não quer nem saber. Após essa confusão, Peter vai até o abrigo Fisk e pede para que Tia May chame Miles Morales, o garoto filho do policial falecido Jefferson Davis, para ajudar no abrigo e tentar ocupar a cabeça dele, porque depois de todo esse evento aí, o moleque ficou meio bitolado, né? Bitolado e extremamente abalado. Tadinho. Falando no Miles Morales, ele vai ser um personagem extremamente importante pro desenrolar da história. Peguei Quem a manja referência. do universo de Homem-Aranha já tá ligado, né? No jogo, ele é filho único do policial Jefferson Davis,
um adolescente de 15 anos extremamente inteligente, fissurado por ciência e tecnologia e que até chegou a desenvolver um app de celular que podia hackear quase qualquer coisa, até mesmo aparelhos militares. Eu acho que a Ubisoft vai fazer um próximo Hot Dogs com ele de participação especial, hein? Quem pode, Voltando ao pode, jogo, né? Após falar com a tia May, o Peter decide fuçar o escritório do Martin Lee enquanto ele não estava lá. Ao investigar o escritório dele, Peter descobre uma passagem para uma sala secreta cheia de coisas interessantes. Entre elas, aquela pasta que estava na casa de leilões do Fisk. Peter pega a pasta e quase é eletrocutado por uma armadilha na sala. Ele consegue sair dessa sala estranha e... Olá, Peter. Olha. Sr. Lee? Eu achei que tinha viajado. Encontrou o que procurava? Martin, você voltou. Eu pego. Obrigada. Vou ter que viajar de novo. Só precisava de umas coisas do escritório. Acho que soube da prefeitura. Sim. Trágico. O Peter estava lá. Ele teve sorte. Num comício do Osborn? Não sabia que era fã. Bom, o importante é que vocês estão bem. Amém. Mas os terroristas estão à solta. Vai saber o que eles vão fazer. Acho que você e a May não precisam se preocupar. Desde que fiquem longe de lugares onde não devem estar. Bom, eu tenho que ir. Quando você volta? Quando terminar o meu trabalho. O Martin estranha a presença do Peter ali, né? Mas disfarça e se despede. Logo após o Peter sair do abrigo, 4 homens meio brilhantes o atacam. Esses homens foram controlados mentalmente por Martin Lee, pois de alguma forma ele tinha o poder de controlar a mente e ações das pessoas, deixando elas com os olhos brilhando. Por isso que tem tantos desses mascarados pela cidade, eles são todos influenciados pelo poder de Lee. Após investigar bastante e até fuçar o computador pessoal do Norman Osborn dentro da própria Oscorp, Peter e Mary Jane descobrem que esse tal bafo do diabo é um tratamento de doenças genéticas muito promissor, mas em seu estado atual é extremamente perigoso e funciona quase como uma arma biológica. Os demônios estão atrás do homem que tem a única amostra do bafo do diabo, um cientista chamado Dr. Morgan Michaels, que está sendo protegido 24 horas pela Sable. Nesse meio tempo, Peter visita o Dr. Octavius e presencia uma demonstração incrível de uma versão evoluída do seu projeto. Após esse momento alegre, o doutor revela que está com distúrbio neurológico degenerativo devido à exposição a elementos tóxicos durante a sua juventude. Ou seja, ele estava começando a perder os movimentos de seu corpo, o que o influenciou a continuar seu projeto com ainda mais vontade e, nesse caso, por conta própria. De volta às ruas, uma confusão enorme acontece na cidade, com os demônios tentando pegar o Dr. Michaels, que estava protegido pela Sable. O Homem-Aranha interfere e mesmo com toda a confusão, os demônios conseguem pegar a amostra do bafo do diabo. Algum tempo depois, Martin Lee e os demônios invadem a maior estação de trem da cidade, onde tinha uma exposição de alguns aparelhos da Oscorp, assim como um projeto chamado de Mecanismo de Dispersão Microbial, que permitia espalhar pelo ar micróbios em larga escala. Se usado com uma substância certa, podia ser benéfico, mas Martin Lee queria pegá-lo para usar como uma bomba junto com o soro do bafo do diabo. A Mary Jane estava na estação durante essa invasão e com a ajuda do Homem-Aranha consegue desarmar a bomba. Lee tenta fugir pelos trens e o Aranha o segue, enfrentando ele numa luta intensa. No final, muitos destroços e explosões acontecem, mas o Homem-Aranha finalmente consegue capturar e prender Martin Lee. É muito bonito o jogo, gente. Sem freios? Sem problemas. Caraca, sério que ele vai fazer aquela cena clássica do filme? Caraca! Não deu certo. Yuri, a 42 com a primeira ainda tá em obras. Sim, a rua vai ficar fechada por mais um mês. Por quê? Ah, pô.
Próxima estação, cadeia. Então o Peter volta pro laboratório do Dr. Octavius e... Doutor? Eita porra. Doutor, eu achei um possível problema. Tudo tem problema se você olhar. Mas a sorte favorece os audazes. Esse é outro que vai despirocar, né? É hora de mostrar ao mundo o que fizemos. Otto, a rede neural não isolou seus neurônios motores. Pode estar afetando outras partes do seu cérebro, suas inibições, seu humor. Acho que a gente precisa de mais testes. Já testamos demais! Eita. Pela primeira vez na vida, eu não me sinto um fracasso. Me sinto eu mesmo. Otto, você não é um fracasso. Mas isso pode danificar sua mente para sempre. O doutor havia conseguido algo inacreditável com suas próteses, mas a falta de maiores testes estavam começando a afetar a sua rede neural e logo o seu cérebro. Se ele continuasse com esses experimentos sem maiores cuidados, poderia ficar mentalmente insano. Peter alerta o doutor sobre tudo isso, que, finge compreender. Lee está atrás das grades. Quando eu prometo algo à cidade, eu cumpro. O povo de Nova York logo vai tomar uma decisão que pode mudar o curso da cidade para sempre. Quando vocês forem votar, lembrem-se do que eu fiz. Nós estamos mais seguros agora do que nunca. Mentiroso! Você não tem nem ideia do que eu planejei pra você. Ih, ficou doidão. Agora que o Martin Lee havia sido preso e que as coisas acalmaram, Peter decide voltar às ruas e resolver alguns crimes menores pela cidade. E com isso, ele acabou enfrentando tanto vilões antigos quanto vilões novos. Dos antigos, ele acaba caindo em mais uma das armadilhas da Screwball, que filma ele desarmando bombas e salvando reféns e posta tudo na internet. Tanto as bombas quanto os reféns foi tudo planejamento dela, e após o Aranha descobrir onde ela estava, conseguiu prendê-la. Outra vilã barra anti-heroína que volta é a Black Cat, ou a Gata Negra, embora ela não apareça fisicamente e sim só brinque com o Homem-Aranha, fazendo ele coletar pistas do que ela pode estar tramando. No final, ao escutar as conversas do Homem-Aranha com a Capitã Yuri Watanabe, a Felícia, a Black Cat, consegue localizar onde estava um armazém de evidências da polícia, onde estavam todos os seus equipamentos e mais 50 milhões de dólares. Já fica na cara que ela vai querer voltar ativa depois dessa, e isso acontece na DLC A Cidade que Nunca Dorme, conteúdo adicional do jogo. A outra confusão rolando na cidade, o Peter ficou sabendo através da Mary Jane, porque ela disse que o vilão Tombstone estava envolvido em umas atividades ilegais junto com os demônios de Martin Lee. Os dois investigam, o Homem-Aranha vai atrás do Tombstone e o derrota. O Tombstone, ou em português o Lápide, é líder de uma gangue de motoqueiros criminosa e é um super vilão muito poderoso. Devido a um gás tóxico, ele se tornou extremamente resistente, podendo até mesmo levar um tiro na cabeça sem nenhuma consequência. O Homem-Aranha só conseguiu derrotá-lo, pois ele foi atrás de um soro para reverter os efeitos dos poderes do Tombstone. Para finalizar os eventos no mundo aberto do jogo, podemos assim dizer, o Homem-Aranha também enfrenta um cara apelidado de Taskmaster, ou o Treinador, que colocou diversos perigos para o Homem-Aranha resolver, como bombas, assaltos, etc. Esse cara foi um agente treinado pela S.H.I.E.L.D., que após ingerir um soro estranho, se tornou um mercenário com um poder especial, copiar todos os movimentos e habilidades daquele que ele observa. Por isso ele criou esses desafios para o Homem-Aranha, pois observando de longe ele aprenderia todos os movimentos do herói. Após o Aranha cuidar de tudo, o Taskmaster aparece e os dois se enfrentam em uma luta intensa, mas o Aranha sai vitorioso e o vilão afirma que fez isso tudo a mando de alguém. Ele não fala quem é e simplesmente foge. Após cuidar desses vilões, que são apresentados em forma de missões secundárias no jogo, pelo mundo aberto, o Peter vê na televisão que está tendo uma rebelião no The Raft, a prisão de segurança máxima em que estavam todos os arqui-inimigos do Homem-Aranha. Sem perder tempo, ele corre até lá. Chegando lá, a prisão tá um caos, explosão pra tudo que é lado, gente morrendo, e aí ele lida com alguns prisioneiros e acaba sendo surpreendido por alguns supervilões, que por fim o cercam.
Dentre eles estavam o Electro, Rhino, o Abutre, o Scorpion e até o Martin Li, agora se autonomeando de o Senhor Negativo. E após uma luta intensa contra todos eles ao mesmo tempo, o Aranha acaba cedendo e é derrotado pelos vilões. Também, né? Até que... O Doctor. Dr. Octavius. Oxi! Não nos atrapalhe. Cada um tinha uma missão. Sua dívida será quitada quando acabarmos. Vão! Coitado. Derrotado. Isso mesmo, o Dr. Octavius, ou melhor, agora o Dr. Octopus, foi o responsável pela rebelião na prisão, e todos os supervilões que falei estavam sob seu comando. Juntos, eles despacham o Homem-Aranha e jogam ele no mar. Após sair da prisão, o Dr. Octopus faz o inesperado. Ele libera o bafo do diabo na população de Nova York. Acabou, Norman. Hora de mostrar a verdade. Com boa parte da população infectada, incluindo a própria tia May, a Sable criou uma quarentena, fechando todas as saídas da cidade e criando zonas de contenção. Além disso, todos os criminosos da prisão de supervilões haviam escapado e estavam cometendo crimes na cidade. Para piorar ainda mais a situação, Norman Osborn jogou toda a culpa do incidente no Homem-Aranha, e agora até a Sable estava atrás dele. Tudo virou um verdadeiro caos. O Homem-Aranha nem sabia por onde começar a arrumar essa bagunça, e para piorar ainda mais, começou um incêndio no abrigo Fist e a tia May estava lá dentro. Ele consegue resgatá-la, mas escombros caem sobre ele, e dessa vez foi o Aranha quem acabou sendo salvo no final. Pronto. Pronto. Após manter a tia May, a Mary Jane e o Miles a salvo, Peter tenta descobrir quem tinha soltado o veneno na cidade. Ele ainda não sabia que tinha sido o doutor. Ele consegue rastrear a origem da dispersão do resíduo e acaba encontrando um esconderijo secreto do Dr. Octopus. Lá, ele descobre que o doutor havia feito várias promessas aos supervilões que estavam ajudando ele. Dentre essas promessas estavam tirar a armadura do Rhino da pele dele, porque a armadura dele era grudada, ele não tinha como sair dela, cuidar das pendências financeiras do Scorpion, tratar do câncer de medula espinhal do Abutre causado pelo seu próprio traje, ajudar a transformar o Electro em energia pura e, por fim, ajudar o Martin Li a se vingar de Norman Osborn. Sim, daqui a pouco vocês vão entender o porquê que o Martin Li quer se vingar do Osborn. Homem-Aranha acha os planos do Dr. Octopus e fica sabendo aonde os outros vilões estavam. Mas antes do Aranha sair dali, o Doutor liga pra ele e manda uma surpresinha. Foi só um truque pra atrair você. Me atrair? Porra.
carona! É tão bom trabalhar para um homem como Octavius. Tem um plano B. Não vou nem dizer com quem parece esse personagem aí. O Abutre leva o Homem-Aranha até uma área afastada, onde o Electro também estava. Após uma batalha muito intensa, o Homem-Aranha consegue derrotar os dois supervilões. Enquanto isso, Miles estava tentando recuperar uns antibióticos roubados para levar de volta até o abrigo da Tia May. Ele se esgueira por algumas áreas restritas e é quase pego pelo Rhino no caminho, mas consegue pegar tudo e voltar. E falando no Rhino e no Scorpion, a Yuri descobre onde eles estão e manda o Peter até lá. Ele enfrenta os dois em uma batalha intensa e sai vitorioso. Após prender o Abutre, o Electro, o Rhino e o Scorpion, a bagunça na cidade deu uma acalmada, né? E com isso, a Mary Jane consegue se infiltrar no apartamento do próprio Norman Osborn, tentando achar mais informações sobre o Bafo do Diabo para desenvolver uma possível cura. Ela passa despercebida pela Sable, que vigiava o local, e adentra o quarto de Harry Osborn. No lugar da cama do Harry havia uma maca, junto com soros e aparelhos médicos. Oxi. Mary Jane lê o diário de Harry e nele tem um recado que o Harry deixou para Mary e para Peter. Segundo Harry, a sua, entre aspas, viagem para estudar na Europa era tudo mentira, porque na verdade ele estava morrendo com a mesma doença que matou sua mãe. Porém, o seu pai preparou um tratamento especial na tentativa de salvá-lo, junto com uma possível cura, chamada de Bafo do Diabo. Lembra que eu disse que o Bafo do Diabo, do jeito certo, seria uma cura e não uma doença? Então, Mary Jane mal termina de ler o diário e escuta alguém entrando no apartamento. Era Norman e a Silver Sable. Segundo Norman, ele havia conseguido criar um antídoto e estava indo buscar no seu laboratório secreto. Mary Jane passa pelos agentes da Sable e descobre uma sala secreta do Norman dentro da casa dele. Nesse lugar ela descobre um monte de coisa esquisita, como uma armadura e algumas granadas de mão, e até mesmo as próprias aranhas radioativas como as que picou o Peter. Ele parecia querer fazer uma engenharia reversa com essas aranhas. Quem sabe para tirar os poderes do Homem-Aranha ou algo assim? Vai saber. Ao fuçar mais um pouquinho, a Mary Jane vê um vídeo um tanto assustador com o título de Incidente Martin Lee. No vídeo é possível ver que Martin Lee, ainda criança, foi uma cobaia de testes da Oscorp para um experimento secreto que deu muito errado. Como assim, pois durante a experiência ocorreu um acidente onde os pais de Martin foram mortos e o próprio Martin ficou infectado com esses poderes malucos negativos. Esse é o motivo que o Martin Lee quer acabar com o Norman, por ele ter matado seus pais. E o Dr. Octavius vai ajudá-lo, pois ele odeia Norman por ter acabado com sua carreira. São duas pessoas que odeiam o cara querendo acabar com ele. Mary Jane também descobriu que, na verdade, o Bafo do Diabo era uma possível cura para qualquer doença, até mesmo o câncer, e que Norman tentou usá-la para salvar sua esposa. Porém deu tudo errado, pois ao invés de curar, o soro fazia o efeito contrário. Após Harry ser diagnosticado com a mesma doença da sua mãe, Norman ficou obcecado pelo projeto, pois não queria perder o seu filho. Daí começou toda a confusão. Mulher doente, quero cura, deu errado, filho doente, vou tentar de novo, envolveu o Martin no bagulho, deu errado, os pais dele morreu, o bicho ficou negativo, cresceu, quer se vingar do cara, achou alguém que também odeia ele, que ficou doido por causa de um projeto, que foi no caso do Dr. Octopus. Eles se juntam pra acabar com o Norman e fazer a vida dele um caos e espalham o vírus pela cidade. Lindo. Mary Jane finalmente descobre onde fica o laboratório secreto do Norman e copia todos os dados pro seu pendrive. Mas na hora de sair dali, ela se assusta com uma aranha e derruba uma delas no chão, alertando Silver Sable, que por sorte, muita sorte, não encontra a MJ. Então ela liga pro Homem-Aranha e vai até o telhado, escapando de forma épica. Pete, tá pronto? Peraí, espera! Já é com você! Égua. Você é louca! Você é demais. Todas as informações que a MJ descobriu, o Homem-Aranha vai atrás do Norman em seu laboratório secreto, mas o Martin Lee já estava lá. Ele pega o antídoto e está prestes a matar o Norman quando o Aranha intervém. Depois de uma luta intensa, o Homem-Aranha derrota o Senhor Negativo de uma vez por todas. Oxi. Osborn, tem que pagar. Eu sei. Mas assim é errado, Martin.
Bagaça tá feita. Inútil. Oxi, olha. Safado. Égua, Peter. Qual é? Reage, homem. Otto? Essa sua expressão... Você nem imagina como é satisfatória. Pronto pro ato final? De repente, o Dr. Octopus chega ao local, espancando o Homem-Aranha, pegando o antídoto e sequestrando Norman. Silver Sable e o Dr. Michaels levam o herói ao abrigo Fist, onde cuidam de seus ferimentos. Mesmo abatido, o Aranha acorda e vai ver a tia May. Ela está à beira da morte por causa do bafo do diabo. Peter se desespera e quer ir atrás do antídoto que está com o Dr. Octopus, mas Mary Jane lhe dá uma dica extremamente valiosa. Aonde você vai? Eu tenho que achar o Otto. Ele tá com uma tesoura. Eu não sei se consigo vencer. Talvez não. Talvez o Spider-Man precise da ajuda do Peter. Quê? O Peter ajudou a construir os braços, lembra? Se alguém pode achar uma fraqueza, é ele. Bem pensado, Mary Jane. Bem pensado. Pega eles, Tigrão. Ih, vai, pica ela. Ah. Não sei, tem algum universo que a Mary Jane vira Garota Aranha? De repente, né? Eu não conheço. Não. Ah. Não é essa. Ah. Acho que tá, já sei qual é o final. Não. Ai. Aí, ó. Foi salvo. Matou a aranhazinha. Peter vai até o laboratório onde ele trabalhava com o Dr. Otto e a partir dos protótipos para a invenção dos braços mecânicos, ele cria um traje armadura mais resistente para o Homem-Aranha. Esse povo é rápido pra construir coisas, sua né? batalha final. O Dr. Octopus joga o Norman do topo da Torre Oscorp, mas Peter o salva e vai confrontar o vilão. Após uma batalha super Foi engraçado, e caótica, gente. Peraí, não. Olha só como o cara volta, peraí. Peter vai até o laboratório onde ele trabalhava com o Dr. Otto e a partir dos protótipos para a invenção dos braços mecânicos, ele cria um traje armadura mais resistente para o Homem-Aranha e parte para sua batalha final. Olha aí como ele joga lá, ó. Joga o Norman do topo da Torre Oscorp, mas Peter o salva e vai confrontar o vilão. Após uma batalha super intensa e caótica, a máscara do Homem-Aranha é quebrada, revelando a sua identidade. Mas que decepção. Parker. Oh. Você sabia? Eu tentei te avisar, Peter. Mas você não me ouviu. Você sabia? Não vou te deixar vencer.
Isso é muito importante pra mim! Não mais do que é. Pra mim! É, ele precisa, né, pegar o antídoto lá pra Tia May. Cansado ou não? Só machucado. Otto! Para! Esta é a sua última lição, Peter. Se você quer mudar o mundo, você tem que ser o tipo de homem capaz de tomar as decisões mais difíceis. Eu não poderia concordar mais! Ah! Ah! Não! Que isso? Acho que não entendi. Meu Deus! Um antídoto. Esse vidrinho do antídoto é forte, né? Ó, não quebra. Peter, eu te via como um filho. Devia saber que se voltaria contra mim, como todo o resto. Contra? Eu te dou a trava. Sua mente, sua consciência, querendo ajudar os outros. Você não desistia nunca. Porque homens como nós têm um dever, uma responsabilidade. Usar nosso talento a serviço dos outros. Mesmo que ninguém reconheça, devemos fazer o melhor para quem é inferior. Eles entendendo ou não. Não, você tá errado. Você era tudo que eu queria ser. E você jogou fora. Sim, é claro. Você tem razão, Peter. Ah, agora eu entendo. A interface neural afetou a minha mente. Mas eu conserto. Vamos consertar juntos. Se você me ajudar. Vou fazer o possível. Garantir que você receba ajuda. Não! Se eles me prenderem, vão pegar meus braços! Nesse corpo inútil! Por favor, Peter. Não era eu. Você disse que nunca me abandonaria. Você prometeu. Lembra? E é claro, você pode ficar tranquilo, sabendo que eu vou guardar seu segredo. Faz o que achar melhor, doutor. Só podemos fazer isso. Peter. Mesmo que machuque muito. Peter, onde você vai? Peter derrota o Dr. Octopus e consegue o antídoto. Ele volta correndo para o abrigo Fist na esperança de salvar a Tia May, mas o Dr. Michaels informa que demorariam horas, quem sabe até mais de um dia, para criar mais antídotos a partir daquela amostra. O grande problema é que a Tia May já estava esgotada, e se o Peter usasse aquela amostra para curá-la, ele não teria cura suficiente para todas as outras pessoas doentes da cidade. O dilema ético aí. O Homem-Aranha tem que fazer uma última escolha:
salvar toda a cidade ou salvar a sua tia, que o criou como sua própria mãe. Tire essa máscara. Eu quero ver o meu sobrinho. Sabia? Oh, meu Deus. Já faz um tempo. Eu não queria te preocupar. Preocupou. Oh. E eu estou tão orgulhosa. O Ben também estaria. Você salvou tanta gente. Eu não sei o que fazer. Você sabe sim. Eita porra, eita porra. Dilema de merda, né, gente? Ah, morreu a Tia May. A cidade foi curada, os vilões foram presos e tudo voltou ao normal. 3 meses após esses ocorridos, Peter se encontra com Mary Jane no restaurante favorito deles. MJ havia sido promovida no Clarim e Peter ainda estava procurando um emprego novo. Peter conta pra ela que enquanto seu AP novo não fica disponível, ele vai ficar na casa do Miles por alguns dias. E ela responde com um convite. Vai acampar? Ah, o meu AP novo só fica pronto em 1 semana, então eu vou me hospedar na casa do Miles até lá. Ah. Sabe, você sempre pode ficar lá em casa. Só se você quiser. Não, quer dizer, sim, tipo... Não, eu não quero, ou seja, eu quero, mas... Só se você quiser. Eu nunca deixei de querer. Ê, rapá! Nem eu. Ê, rapá! Oh. Semanas depois, Miles está ajudando Peter com as mudanças para o seu novo apartamento, mas durante o trabalho, ele diz que precisa contar uma coisa um tanto estranha. Tem umas coisas estranhas rolando. Fisicamente. Oh. Sempre a pessoa entende errado. Bom, sabe, na sua idade, o seu corpo começa a mudar, então... Você deve ter reparado que algumas áreas, por exemplo... Não é isso. Eu acho que é melhor eu te mostrar logo. Não. Ê, rapá! É bizarro, né? Nem tanto. Olha, chique. E esse é o final de Marvel's Spider-Man. Legal, legal, legal. Bacana, gostei da história. Quem esse daí é? Mas vou continuar tentando. Ah, é o filho. Eu vou achar a cura. Eu juro. Caraca. Oxe, parece o negócio do Venom, né? Aquela... Te amo, filho. Eu esqueci o nome, como é que dá. Aquele parasita lá, sei lá. Ó. Queria aproveitar esse momento pra conversar Eu sobre acho que eu peguei a história referência. de Homem-Aranha me faz pensar, sabe? Sobre a moral que eu tiro dessa história aqui. O que faz a história do Spider-Man PS4 ser tão épica não são apenas as cenas de ação, os momentos de tirar o fôlego, as lutas com chefões, tá ligado? O que torna essa aventura tão memorável é a relação direta que criamos com o Peter ao nos imaginarmos no lugar dele. Cara. Assim como uma pessoa normal,
O Peter tem sua correria do dia a dia, com estudos, emprego, contas atrasadas, um namoro problemático, objetivos e sonhos que ele precisa correr atrás. Né, gente? E embora o Peter seja completamente capaz de alcançar sucesso na sua vida pessoal e profissional, seja por sua tamanha inteligência e responsabilidade, ainda assim ele se deixa, entre aspas, né, atrapalhar pela sua vida de Homem-Aranha. Ele se atrapalha com seus objetivos pessoais e profissionais, pois fazer o certo pra ele é o que realmente importa. Ajudar nem que seja uma única pessoa, assim como a Tia May ensinou, pois ao ajudar alguém, você ajuda todo mundo. Ah, que Essa legal, vida né? dupla de Peter, que traz complicações para seus objetivos, me lembra da frase lá do final do Homem-Aranha 2, do filme, sabe? Às vezes, para fazer o que é certo, devemos ser firmes e desistir daquilo que mais queremos. Até de nossos sonhos. E isso é mostrado a todo momento no jogo. Legal. Pense nas consequências de tudo que aconteceu ao longo dessa história. A cidade foi quase destruída. Seus maiores ídolos, como o Dr. Otto e o Martin Lee, que antes eram os espelhos de Peter profissional e moralmente, se tornaram o contrário de tudo que pregavam, vilões de si mesmos. E para piorar ainda mais, o maior pesadelo de Peter se repete e ele perde a sua tia May. Pior ainda, ele é obrigado a escolher entre salvar a vida dela e a vida de toda uma cidade. E ele faz o que é certo, mesmo que isso destrua por dentro. E mesmo com tudo isso, com todos os motivos para desistir, com até mesmo seus valores sendo colocados em xeque, ele continua colocando a máscara. Ele continua saindo todo dia para ajudar alguém. Ele continua fazendo o que é certo. É muito fácil se identificar com o Peter Parker e quase sentir o que ele sente. O luto, o questionamento dos seus valores morais, a dúvida de continuar ou desistir. São problemas e dilemas que a gente vive no nosso dia a dia, traumas que levamos para a vida toda, mas que não deixamos nos derrubar. No fim do dia, nós tentamos ficar de pé, tentamos reescrever nossa história, aprender com nossos erros. No fim do dia, mesmo com todas as dores possíveis, a gente sorri. A gente continua em frente porque sabe que é a coisa certa a fazer. No fim do dia, todos nós podemos ser o Homem-Aranha. Todos nós somos dignos de usar a máscara. E é por isso que essa história funciona tão bem. Porque Legal, de legal, forma legal. fantasiosa, é a história que todos nós vivemos ou iremos viver em nossas vidas. Claro, né? Se você é bacana. daqueles que quer fazer a coisa certa. Claro, né? Bom, manos, São então essa foi a sessão spoiler de ruins, Marvel né, Spider-Man PS4, cara. Espero que vocês tenham Bem gostado. legal, bem legal. Deu muito trabalho fazer isso aqui. Cara, eu Espero imagino que vocês o tenham assistido trabalho que direitinho deve numa tá. TV, tal, algo assim gente. como um filme mesmo. Comente o que Surreal. você achou aí embaixo. Deixa o seu like, por favor, compartilhe esse vídeo pra qualquer fã de Homem-Aranha que você conheça por aí, tá certo? Ou fã da Marvel em geral, de super-herói em geral, manda esse vídeo Muito pra bom, ele. cara. Fora os fãs de videogame, é claro. E é claro, se não for inscrito, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, deixa o like pra ajudar e veja outra sessão spoilers que eu já fiz aqui. Você com certeza vai curtir. Inclusive já reagi também, né, a outra sessão spoiler. Vou deixar o cardzinho aqui pra vocês, né, do The Last of Us, né, que, enfim, foi muito legal. A gente está na expectativa de sair o 2, né, do canal dele. Ele tá jogando agora esse novo, né, entre aspas, The Last of Us. Já reagi também à história do Kratos, né? Então, assim, é bem legal o trabalho que ele faz, realmente, assim, é um trabalho muito perfeccionista, ele é bem detalhista, e ele não deixa a história chata, né, gente? O modo como ele conta, enfim, é um dom que são para poucos, né, contadores de histórias, né? Então, é realmente, assim, um trabalho muito grande, ao mesmo tempo que eu penso que deve ser bem gratificante, porque... Caraca, cara, conhecer essa história aí, olha, eu confesso a vocês que eu não conheço muito, né? Como eu já falei pra vocês, eu sou bem ignorante nesse universo de super-heróis e tal, e tudo que eu vejo são dos filmes, e a minha memória de frango também não ajuda muito, mas assim, ficou perfeito a análise que ele fez. No final, né, que ele fala dessa questão humana do Peter Parker, né, com o Homem-Aranha, essa questão do dilema moral, que, claro, como ele deixa bem claro isso no que ele fala, né, para quem realmente pensa
em fazer o certo, né? Então passa a ser um dilema. Então, assim, ficou bem legal, não só a construção da história que ele fez, que ele colocou, a forma como ele colocou, mas também a própria análise que ele faz no final do vídeo. Então, assim, ficou perfeito, gente. Adorei o vídeo de hoje. E é isso, galera. Espero que vocês também tenham gostado. Não esquece de deixar aquele likezinho, não esquece de se inscrever e também de comentar, né, galera? Um beijo enorme pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I